Olá pessoal, dando continuidade aqui à disciplina, nós vamos ver sistemas dedutivos. Bom, antes de começar os slides, né, vamos lá para a motivação, certo? Se eu chego para vocês e digo o seguinte, quero que você me prove que se eu tiver P e eu tiver P implica que isso aqui implica logicamente que, você, até o presente momento, você utilizaria a tabela verdade, né? E você faria isso aqui, daria o quê? Daria 4 linhas da tabela verdade, nós temos dois símbolos atômicos, que é o P e o Q, certo? E você me provaria isso por tabela verdade, né? Visualmente isso aqui é óbvio, né? Porque aqui eu tenho aqui, se P implica Q e eu tenho P, então naturalmente eu vou ter o Q, né? Então, você visivelmente, você olhando para essa fórmula, né, você olhando para esse sequente, você percebe de que ele é intuitivo. Se P implica Q e eu tenho P, então naturalmente eu vou ter o Q disso aqui, certo? Mas pelos métodos que nós vimos até agora, a gente teria que utilizar a tabela verdade, né? Então, se eu tiver aqui P, se eu tiver P implica Q, e eu tenho aqui que Q implica T, e que T implica S, e por último, S implica R, e eu pergunto para você se isso aqui implica logicamente o R, você vai me dizer que sim, né? Por quê, professor? Porque, olha, eu tenho P implica Q, e eu tenho P, portanto eu vou ter o Q, aí desse Q implicando T, com esse Qzinho que eu obtenho aqui, eu posso ter esse T e assim continuamente, né? Eu vou continuando aqui e eu vou obter esse Rzinho, certo? De cara, você percebe, né, de que isso aqui realmente está correto, né? Esse sequente está correto. E aqui eu vou ter o quê? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou ter 5 átomos e na minha tabela verdade eu vou ter 2 elevado a 5, que isso aqui vai me dar 32, certo? Então vai ter 32 linhas que você vai ter que fazer com um sequente que visivelmente ele é válido, né? Então assim, até agora a gente utilizava a tabela verdade e a gente conseguia provar esse tipo de sequente, certo? E o problema é que é justamente isso, que a tabela verdade é exponencial. E a gente tem coisas aqui, né? A gente vai aparecendo coisas aqui que visivelmente a gente vê que é válido, né? Essa fórmula aqui, esse sequente, você vê que se você for tirar aqui aplicando esses, que é o que a gente chama de modus ponens, se eu tenho P implica Q, eu tenho P, eu tiro o Q, aí do Q que eu tirei eu tiro o T, depois eu tiro o S, depois eu tiro o R, isso aqui é visível, né? Isso aqui você consegue ver de cara que é visível. Você me falaria, ah, professor, não preciso fazer essas 32 linhas, é visível, certo? Nós não temos até agora, né, nós não mostramos até agora nenhuma técnica disso, mas a ideia é que com essa manipulação de símbolos, a qual você fez mentalmente, a gente consiga inferir verdades. Então, esse capítulo de sistema dedutivo, o que é? Eu vou ter fórmulas, certo? Eu vou ter aqui minha teoria, tá? Mais algum conjunto de axiomas que eles vão me ajudar a conduzir para eu chegar a conclusões que nem essa que vocês fizeram mentalmente. E esses axiomas, eles vão funcionar como motor de inferência, que é o modus ponens, tá? E com isso aqui a gente tira verdades, né? Verdades que vão abranger tanto esse meu conjunto, essa minha teoria F, que os axiomas vão ajudar a canalizar e eu tiro todas as verdades que eu puder, certo? Então, assim, hoje nós vamos ver como é que isso funciona, tá? Como é que isso funciona, como é que eu consigo fazer isso sem recorrer à valoração, tá? Sem fazer a atribuição de verdadeiro ou falso. Eu faço isso aqui, os sistemas dedutivos, só com manipulação de símbolo, certo? Então, vamos lá. Sistemas dedutivos. Eu tenho uma pergunta. O que é um sistema dedutivo? O que seria esse sistema dedutivo?
Bom, a gente vai ver alguns sistemas dedutivos, tá? Mas a ideia é que a gente consiga resultados dele, né? Que a gente consiga resultados com ele, que não precise analisar a semântica, que eu não precise fazer todos os cenários possíveis, e que o que de fato, o que eu tiro é semanticamente válido com o que a gente viu, certo? Então o sistema dedutivo é um sistema que nos permite inferir, derivar ou deduzir as consequências lógicas de um conjunto de fórmulas. Ou seja, isso aqui eu fazia com tabela verdade. A ideia é que eu consiga, através de um sistema dedutivo, tirar a mesma coisa que seja equivalente. Ou seja, isso aqui com o meu sistema, isso aqui é equivalente ao que eu obtenho na semântica, certo? E nós escrevemos dessa forma mesmo, gama prova A, quando um sistema dedutivo infere uma fórmula A partir de gama. Ou seja, eu tenho um conjunto de fórmulas, eu tenho minha teoria, junto com esse sistema dedutivo, o que ele vai fazer? Ele vai me auxiliar a eu tirar verdades aqui, sem precisar de semântica, tá? Então, aquela ideia de associar verdadeiro ou falso, né? Aquela ideia de associar verdadeiro ou falso, não preciso. Eu preciso simplesmente manipular símbolos, tá? Manipular símbolos. Ah, professor, é estranho, eu prefiro pensar em verdadeiro ou falso. Bom, não é a primeira vez que vocês lidam com manipulação de símbolos. Por exemplo, quando eu tenho uma equação desse tipo, isso aqui é uma equação algébrica. Né? Isso aqui é uma equação algébrica, uma equação que eu faço dessa forma. Né? Eu não estou associando esses caras a números, mas eles vão representar depois números, tá certo? Então, ou seja, eu utilizo uma espécie de cálculo simbólico para obter equações e coisas interessantes. Se eu for utilizar, ok, eu vou associar aqui números naturais ou reais para essas equações. Aqui é a mesma coisa, a gente não vai precisar associar verdadeiro ou falso, a gente vai trabalhar nas fórmulas e chegar a essas conclusões sem nem precisar dizer que ele é verdadeiro ou ele é falso, tá? Então nós vamos ter nessa disciplina 3 sistemas dedutivos. O primeiro e mais antigo é que é o axiomático, que ele data do século XIX, certo? Ele é o mais antigo e é o mais difícil de implementar. Então, esse sistema aqui, se você for fazer um sistema que ele prova por axiomatização, você é o Rambo da lógica, tá? Você é o cara, porque ele é bem difícil mesmo para você implementar, tá? O segundo que nós vamos ver é o de dedução natural. Esse é um pouco mais intuitivo do que o axiomatização, um pouco mais recente também, já de 1960. Não, de 1960 não, 1930, 1940. E o tableau analítico, que é de 1960. Então esse último aqui, ele é mais simples, é mais rápido de implementar, ele é implementável, ao contrário desse que dão muito trabalho, certo? Então, nós vamos lidar com esses 3 sistemas. Estão em ordens de idade, esse aqui é o mais antigo para o mais novo, e ordem decrescente de dificuldade. Esse aqui é o mais difícil e esse aqui é o mais tranquilo, né, em comparação com os outros. Tá? Esses sistemas, eles são corretos e completos. O que isso quer dizer? Que com esse sisteminha aqui, tudo que você quer com a semântica, você obtém. Então, ou seja, você faz a prova por esse sistema, de fato corresponde na semântica. E se corresponder na semântica, ele então é provado pelo sistema, certo? Então, assim, é correto no sentido de que a correção é esse sentido aqui, né? De que se eu provo, ele acontece na vida real. Ou seja, se o meu sistema prova, eu posso confiar que está certo. E ele é completo de que se existe um caso que ele pega, né? Aliás, se existe um caso que existe, ele pega. Né? Então eu consigo de fato provar. Tá? Em geral, esse termo correto e completo são termos também que são utilizados em provas de algoritmo. Então assim, eu quero verificar se meu algoritmo ele funciona. Se meu algoritmo ele calcula o caminho mínimo. Então, por exemplo, eu vou lá, executo meu algoritmo e eu
ele é correto se de fato, quando eles têm uma saída, é um caminho mínimo. Né? Então aí eu diria, meu algoritmo ele funciona de uma forma correta. O que ele sai eu posso confiar. E ele é completo de que se existe uma solução, ele encontra. Tá? Então isso aqui são termos que vocês encontram na literatura também de algoritmos, certo? Então, o primeiro método que nós vamos lidar é o axiomatização, que é o sistema mais antigo, como eu falei. Iremos apresentar a axiomatização no estilo de Hilbert. Nós não vamos utilizar a notação de Hilbert, tá? Que é uma notação um pouco mais clássica na lógica. Os axiomas são bem parecidos com o que Hilbert adotou. Eu acho que, inclusive, ele adotou mais axiomas, faz tempo que eu vi esse paper, certo? E esse sistema axiomático, ele apresenta dois elementos: os axiomas e as regras de inferência. Então, os axiomas, eles ajudam, né, a passar a verdade adiante, e o motor de inferência é a regra de inferência, né, que é o modus ponens que a gente vai ver, certo? Mas, enfim, antes de entrar em detalhes nos quais são os axiomas e quais são as regras de inferência, para entender o método axiomático, a gente precisa entender um conceito antes. Então, eu pergunto a vocês, a fórmula P implica P, ela é válida? Ela é uma tautologia? E você vai me dizer, sim, professor, porque se eu fizer isso aqui na tabela verdade, né, isso aqui é verdadeiro, certo? Aí eu pergunto para vocês, ok, né? Pergunto para vocês, isso aí também é uma tautologia? ROS implica ROS também é uma fórmula válida? Aí você vai me dizer, sim, professor. Por quê? Porque ela é parecida com essa primeira, que é P implica P. Só que eu substituí esse P aqui por ROS, mas em essência essa fórmula é tão válida quanto a de cima, certo? Aí eu pergunto para vocês, essa fórmula aqui agora, ela é válida? Aí você vai me dizer, também, professor. Por quê? Porque em essência ela é igual à anterior, que é igual a esse P implica P. Ou seja, quando eu substituo esse P por qualquer fórmula, qualquer que seja a substituição desse P, eu vou ter uma fórmula válida, certo? Por que que é importante a gente entender esse conceito, tá? A gente entender o que isso aqui significa. Ou seja, se eu tiver uma fórmula que ela é uma tautologia, que ela é válida, por exemplo, essa aqui é uma fórmula válida, se eu substituir esse carinha aqui por qualquer coisa e esse aqui por qualquer coisa, vai continuar sendo válida, né? Então, por que que isso é importante? Porque a gente vai trabalhar com axiomas, e esses axiomas, a ideia é que eles abranjam, o formato deles abranjam todo tipo de fórmula que eu possa obter, certo? Então, esse conceito aqui, que é o conceito que a gente vai formalizar por substituição, ele é importante para o método axiomático. Então, a substituição de um átomo P por uma fórmula B em uma fórmula A, ou seja, se eu tiver um P, né, e suponha que isso aqui seja a minha fórmula B. Aí eu substituo esse átomo P por uma fórmula A. Né? Essa substituição de um átomo P, aliás, aqui é o contrário, tá? Aqui é um A, certo? E aqui eu substituo P por B. Então, ou seja, isso aqui é a minha fórmula A, eu vou substituir esse P por esse B, tá? A substituição de um átomo P por uma fórmula B em uma fórmula A é representado por esse símbolo, tá? Então eu tenho um Azinho e toda a ocorrência de B, desse átomo B, eu substituo por... desse átomo P, eu substituo por B, certo? Então a substituição funciona da seguinte forma: dado uma fórmula nesse formato aqui de P implica P e Q, a gente vai calcular essa substituição, substituir o P por ROS. Aqui como é que vai ficar, né? Vou substituir esse P por ROS, esse P por ROS, então essa fórmula vai ficar como? Vai ficar ROS, que essa substituição aqui implica ROS e Q, certo? Aí fica essa substituição. Bom, essa é uma forma bem formal de explicar a substituição, tá?
Então, formalmente, definimos a substituição por indução sobre a estrutura das fórmulas. E como é que a gente define isso por indução? Para o caso atômico, se eu tenho a fórmula P e eu substituo P por B, isso aqui é igual a B. Ou seja, todas as ocorrências de P eu substituo por B, aqui de fato acontece o P, então eu vou obter um B nessa substituição. Esse aqui é o caso base. Outro caso base é, eu tenho um Q e eu substituo um P por um B, né? Não é, e isso aqui para Q é diferente de P, então não é o mesmo símbolo que eu estou substituindo. Se não é o mesmo símbolo, então eu não aplico substituição nesse cara, eu vou ter o Q, certo? Esse carinha aqui só vai substituir as ocorrências de P. Se eu tenho um Q, então não substitui. Então esses são os casos base, né? O caso indutivo, como é que eu substituo a negação? Então, eu tenho uma fórmula que está negada, vou substituir esse cara, o que é que eu faço? Coloco a negação para fora e eu substituo diretamente aqui com esse A. Se eu tiver A1 quadrado, A2, e eu tenho essa substituição de P por P nessa fórmula aqui, como é que vai funcionar isso? Eu aplico a substituição para A1, aplico a substituição para A2, qualquer que seja o conectivo binário. Então, ou seja, se eu tiver essa substituição aplicada a essa fórmula, eu vou substituir ela no A1 e no A2, e assim eu vou aplicando, se eu for programar, recursivamente. Tá? Então, um exemplo que a gente pode fazer em sala de aula é o mesmo exemplo anterior. Né? A gente agora vai calcular esse exemplo aqui, utilizando essas substituições aqui, tá? Esses passos aqui, certo? A gente vai fazer isso aí em sala de aula, tá? Então, a axiomatização da lógica proposicional, ela apresenta os seguintes axiomas. Certo? É um bocado, tá? São 10 axiomas, né? Se você for contar aqui, dá 3, 6, 9, 10. São 10 axiomas. Aí você me pergunta, poxa, né, isso aí realmente não parece nada intuitivo, né? Até porque eu mostrei todos de uma vez. Mas eles têm uma intuição por trás, tá? Esses axiomas, eles têm uma intuição por trás. E a ideia deles é que você veja as fórmulas, né, e você deduza, né, faça esses passos tal qual como você fez naquela sequência lá de modus ponens, certo? Só que esses axiomas, eles têm uma característica, eles são todos verdades. Então, isso aqui, qualquer um desses aqui que você fizer a tabela verdade, vai dar uma tautologia, certo? Então, esse primeiro axioma, o que ele quer dizer? Né? O que ele quer dizer aqui com esse primeiro axioma? Se eu tiver um P, né, dado que eu tenho um P, por exemplo, se você pensar, eu tenho um P verdadeiro, então, se eu tenho esse P, qualquer coisa implica esse P. Dado que esse P ele é verdadeiro, né, então você pode tirar aqui, dado que esse P é verdadeiro, então qualquer coisa que eu tire aqui, um Q, por exemplo, ele implica esse P. Certo? Esse é o primeiro axioma, que é o primeiro axioma da implicação, como está aqui. O segundo axioma, ele quer dizer o seguinte. Aqui eu tenho P implica Q implica R. Né? Se o P implica Q implica R, e eu tenho aqui que o P implica o Q, então P implica o R. Isso aqui é a distributividade da implicação. Ou seja, dado que esse carinha aqui, se P implica Q implica R, e eu tenho aqui isoladamente que esse P implica esse carinha, então disso aqui eu vou concluir de que esse P implica esse R. Certo? Aliás, não é distributividade, é transitividade. Certo? Aqui é transitividade. Então, essa é a segunda regra da implicação. A terceira regra é a introdução, seria como se fosse a introdução da disjunção. Se eu tenho um P e eu tenho um Q, então eu tenho P e Q. A eliminação da disjunção é, se eu tenho um P e Q, então eu posso tirar um P. Da mesma forma, se eu tiver um P e um Q, eu posso tirar um Q. E aqui a gente vai para a disjunção. A disjunção aqui, o que ela diz? Se eu tiver P, então eu tenho P ou Q. Ou seja, se eu tiver o P, eu posso fazer a disjunção dele com qualquer outra coisa aqui. Né?
Da mesma forma, eu tenho que, se eu tiver um Q, eu posso ter um P ou Q, né? Ou seja, tanto o P quanto o Q vão me levar para a mesma fórmula. Outra regra, aliás, outro axioma é esse aqui. Se eu tenho um P implica um R e um Q que implica o mesmo R, então tanto faz P ou Q, isso aqui vai implicar em R. Isso aqui é como se fosse uma introdução da disjunção aqui, né? Eu estou dizendo como é que funciona essa disjunção. Então aqui se eu tenho esse P implica R, esse Q implica o mesmo R, então tanto faz o P ou o Q, tanto faz um deles, isso aqui vai implicar o R. Tá? A primeira regra da negação se eu tenho que um P implica Q e um P implica um não Q, ou seja, esse P implica Q e ele também, o mesmo P, ele implica não Q. Ou seja, ele implica um cara e a negação do cara. Quer dizer que esse P ele está contraditório. Na verdade, a gente não teria P, a gente teria não P. Certo? Essa aí é a primeira da negação. E por último, talvez a regra mais simples se eu nego duas vezes, então na verdade eu tenho P. Tá? Se eu nego P duas vezes, então na verdade eu estou tirando esse Pzinho aqui. Certo? O motor de inferência que faz tudo funcionar é o modus ponens. E que ele funciona da seguinte forma. Modus ponens, eu tiro esse Azinho a partir de A implica B e A, ou seja, se eu tiver A implica B e esse A, aqui eu posso tirar o B, certo? Então, gente, como é que vai funcionar o esquema aqui do método axiomático, certo? Como é que vai funcionar esse esquema? Esses caras aqui, todos eles são verdades, tá? Eles são verdades. Todos eles aqui são tautologias, tá? Eles são tautologias. E o que que acontece? Se eu tenho aqui esse carinha, esse primeiro aqui, que é esse primeiro axioma, e eu substituo esse P por qualquer coisa, por exemplo, um R ou S, eu vou obter o quê? Eu vou obter R ou S implica que implica R ou S. Esse cara, ele também é tautologia, tá? Esse cara, ele também é tautologia. Ah, professor, e se eu substituir esse Q também junto com esses carinhas? Ou seja, aqui eu aplico outra substituição junto, tá? Eu vou deixar eles juntinhos aqui. E aqui eu substituo isso aqui por S implica T, né? Então aqui eu vou ter R ou S implica S implica T, isso tudo implica R ou S. Tá? Isso aqui também é uma tautologia, tá? Isso aqui também é uma tautologia. Então, ou seja, qualquer que eu faça a substituição desses átomos, quando eu substituo eles de uma vez, claro, né, que essa substituição ela aplica a fórmula toda, o que eu vou obter também é uma verdade, certo? Também é uma verdade matemática. Então, o método axiomático, ele utiliza instâncias de axiomas. Esse aqui é o axioma original, esse aqui que eu escrevi agora há pouco, ele é uma instância de um axioma. Isso aqui é uma instância. A instância é quando eu pego e substituo um átomo de um axioma por alguma outra fórmula. Então, os axiomas, eles são verdades. Se você fizer a tabela verdade, vai dar verdadeiro. E eu tenho as instâncias dos axiomas. Então, qual é a ideia do método axiomático? Eu vou ter o meu conjunto gama mais instâncias de axiomas, que eles são verdades, juntamente aqui com o modus ponens, que é o meu motor de inferência, que vai fazer eu tirar mais coisas. Daqui eu tiro o quê? Daqui eu vou tirar todas as minhas verdades, tá certo? Eu vou tirar tudo que eu posso
que é tudo que é consequência lógica desses carinhas aqui, tá? desse gama, enfim, que são verdades a partir desse gama e desses axiomas, certo? Então, com essa estratégia aqui, gente, eu não preciso mais fazer uma busca exaustiva como tabela verdade. Eu vou manipulando símbolos até conseguir o que eu quero, certo? E, enfim, como é que isso é organizado? Tá? Como é que isso é organizado, professor? Isso aí é organizado em uma dedução. Então, a ideia é que a gente junte e faça passo a passo até obter o resultado que a gente quer. Então, o que é uma dedução? Uma dedução é uma sequência de fórmulas A1, A2, A3, tá? Até eu chegar no AN. Então aqui eu vou aplicando instâncias de axiomas, vou pegando meus gamas até chegar uma fórmula final que é o que eu quero. Então uma dedução é uma sequência de fórmulas A1, A2, AN, tal que cada fórmula na sequência ou é uma instância de um axioma ou é obtida das fórmulas anteriores por meio das regras de inferência, certo? Modus ponens. Essa aqui é a dedução de teoremas, tá? Isso aqui é a dedução de teoremas. A dedução de teoremas é quando o meu gama ele é vazio, certo? Então aqui as verdades matemáticas eu consigo dessa forma. Então um teorema A é uma fórmula tal que existe uma dedução seguindo esses passos, ou seja, instância de axiomas mais modus ponens, e eu obtenho esse carinha aqui que é a minha última fórmula. Tá? Então, vou seguindo essa sequência de passos, e esse cara aqui é um teorema. Tá? Outra definição, dizemos que uma fórmula A é dedutível a partir de um conjunto gama de fórmulas, ou seja, né, uma sequência de fórmulas A1, A2 até AN, onde o A é a última fórmula. Dizemos que A é dedutível a partir de um conjunto de fórmulas gama, né? Se há uma dedução tal que para cada carinha nessa sequência de fórmulas eu tenho o seguinte: ou ele é uma fórmula de gama, ou seja, uma das hipóteses, que eu chamo gama também de hipóteses, tá? Ou ele é uma instância de um axioma, ou é obtida de fórmulas anteriores por meio de modus ponens, que é o meu motor de inferência. Então, é dessa forma que eu faço as deduções pelo sistema axiomático. Tá? Quando o conjunto gama ele é igual a vazio, nós temos, né, que isso aqui, esse A, ele é um teorema. Que esse Azinho ele não depende de gama nenhum para ser provado. Então, um exemplo de como é que é uma prova, certo? Vamos lá. Eu vou provar que esse carinha aqui ele é um teorema, ou seja, de gama nenhum eu tenho que esse carinha aqui ele é um teorema. Como é que eu provo pelo método axiomático? Bom, primeira coisa, primeiro passo é, eu vou tirar aqui A implica A, isso aqui implica A, tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Isso aqui é de qual axioma? De qual axioma que eu estou tirando isso? Então, se você for ver, né, isso aqui é tirado daquele primeiro da implicação, onde eu substituo P pelo A, e eu substituo Q pelo A implica A, certo? Então, ou seja, eu estou substituindo, esse aqui é o primeiro, aquele P implica Q implica P, aí onde eu substituo esse P aqui pelo A e o Q pelo A implica A. Então essa aí é a minha primeira fórmula nessa inferência, certo? E a fórmula seguinte, tá? E a fórmula seguinte é, eu tenho aqui A implica A, que implica esse A, certo? Isso aqui implica
A implica A, e esse aqui implica A. Pronto, tudo isso aqui fechado entre parênteses. Professor, isso aí é uma fórmula gigantesca. Sim, é uma fórmula gigantesca. De onde é que você tirou essa fórmula, professor? De qual axioma você tirou essa fórmula? Essa fórmula, ela foi tirada do axioma 2 da implicação, que é: se eu tenho P implica Q implica R, isso aqui se eu tenho P implica Q, P implica R, certo? Essa formulazinha aqui, ó. Pronto. Quais foram as substituições que você fez, professor? Eu estou substituindo o P pelo A. Eu estou substituindo o Q por A implica A. E eu estou substituindo o R pelo A também, tá? Pelo A também. Ah, professor, isso aí também é uma verdade, isso aí também é uma tautologia, isso aí é uma fórmula válida? É sim, tá? Isso aí você pode fazer a tabela verdade, você vai ver lá que ela é uma fórmula válida. Só que assim, eu não estou precisando fazer tabela verdade, certo? Eu não estou precisando fazer tabela verdade. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é sem auxílio da semântica. Certo? Tudo isso aqui que eu estou fazendo é sem auxílio da semântica. Então vamos lá. Próxima fórmula, A implica A, que implica A. Essa fórmula aqui, ela é obtida da primeira da implicação, tá certo? A rigor a gente escreve aqui do lado. Da primeira da implicação desse cara aqui é o P e esse aqui é o Q, né? Então aqui o P ele é substituído pelo A e o Q ele é substituído pelo A implica A, certo? E daqui, olha só, eu tenho esse cara, esse aqui, eu faço modus ponens e obtenho esse aqui, que é o quarto. Então aqui eu vou obter A implica A. Isso aqui implica A. Ou seja, eu obtive essa partezinha aqui. Tá? Gente, eu vou só ajeitar aqui o negócio do computador, que eu acho que vocês estão escutando um sonzinho chato. Certo? Só um minutinho. Se der certo eu tiro na edição, se não der certo vocês ficam com esse som mesmo, tá? Pronto. Acho que foi. Quinta fórmula, eu coloco A implica A. Essa aqui é a primeira da implicação, onde eu substituo P por A e o Q por A. Ou seja, eu tenho esse cara aqui, esse aqui, eu vou obter o modus ponens e faço esse último aqui, que é A implica A. Ou seja, essa aqui é a minha fórmula final e, portanto, eu consegui provar esse carinha aqui. Tá? O meu gama aqui, nesse caso, ele ficou sendo vazio, eu não precisei apelar para nenhuma fórmula de gama. Mas essa aí é um exemplo de prova pelo método axiomático. Enfim, a gente vai depois fazer mais exercícios, tá, gente? Eu sei que às vezes para a primeira vez você se choca um pouquinho, mas aí depois a gente vai fazer alguns exercícios, vai ficar bem mais claro. Teorema da dedução. A gente tem um teorema da dedução para a prova, que ele é bem parecido com o da semântica. Tá? A gente vai comentar essa prova aqui em sala de aula, vocês vão usar esse teorema depois.
E aqui alguns exercícios que a gente vai fazer em sala de aula, tá certo? Tudo bem? Então essa parte aqui eu vou comentar em sala. Bom, gente, é isso aí. A gente se vê aí depois na parte síncrona da disciplina, tá? Então, até lá.